Turma, pensando na dualidade onda-partícula, pensa assim, ora o comportamento é ondulatório, ora o comportamento é partícula. Então, essa fórmula da frequência está associada à onda. Se você for pensar numa partícula como uma esferinha, né, uma bolinha pequenininha de massa m, você pode utilizar também, associado a essa fórmula, a quantidade de movimento ou movimento linear. mv também é conhecido como momento linear. O que acontece aqui? Vamos utilizar essa fórmula não como uma velocidade v, mas como a velocidade da luz, m vezes c. Tá? Lembrando que a energia na equação de Einstein é m vezes c ao quadrado, nós vamos utilizar aqui como sendo a massa vezes c vezes c. Então repare que no lugar do m vezes c, eu vou substituir o momento linear, ou quantidade de movimento. Então reparem nisso daí, como é que você vai trabalhar com essas três fórmulas. Pensando na dualidade onda-partícula. Quando for partícula, eu consigo entender bem o conceito mecânico de quantidade de movimento. Continuando aqui, opa, vou mudar de cor. Ó, continuando aqui, o que eu vou escrever? Que a energia é a quantidade de movimento vezes a velocidade da luz, certo? Só que a velocidade da luz, nós sabemos da ondulatória que velocidade é comprimento de onda vezes a frequência. Olha lá, agora pensando na forma de onda, tá? V é lambda F, todo mundo lembra isso. Então eu vou usar aqui, ó, quantidade de movimento vezes o comprimento de onda vezes a frequência, tá? Então para por aqui e eu vou pegar agora, juntar essa fórmula, usando a constante de Planck, com essa daqui. Então vamos juntar energia daqui com a energia daqui, ó. O que vai ficar? Vai ficar Q, quantidade de movimento, comprimento de onda vezes a frequência, igual a constante de Planck vezes a frequência, tá? Essa frequência eu simplifico com essa frequência, o que vai acontecer? O examinador pode te perguntar qualquer coisa, ó. Primeiro, a quantidade de movimento pensando na forma de partícula. Vai ser constante de Planck dividido pelo comprimento de onda. Lembra que você tem aqui a ondinha? Comprimento de onda era a distância entre duas cristas? Ou distância entre dois vales? Lembra disso? Da parte de onda? Então, essa é uma fórmula que você vai usar também, quantidade de movimento. Constante de Planck dividido pelo comprimento de onda. Tá? Outra fórmula é o comprimento de onda, né, que aqui é só mudar de lado, você passa o comprimento de onda multiplicando, vai ficar constante de Planck dividido pela quantidade de movimento, e é isso que você precisa saber, né? Nessa relação dualidade onda-partícula, o que você precisa saber? Você precisa trabalhar com isso daqui, ó. Essas quatro fórmulas são muito importantes para a gente, tá bom? Então, comprimento de onda e quantidade de movimento, ou conhecido como momento linear. Turma, então é assim, ó, o que você precisa saber aqui? Esse M0 é chamado massa, isso segundo Einstein, tá? Massa de repouso, ok? O que acontece? Se você pega, o que está querendo dizer essa fórmula? Se você acelerar um corpo na velocidade da luz, ó, repare aqui, ó, se essa velocidade vai ficando próxima do c, essa fração aqui não tende a 1. 1 menos 1 não é zero, então esse denominador tendendo a zero, o que acontece? Essa massa, ela tende ao infinito, certo? Ela cresce muito, ela aumenta muito.
tá? Eu vou explicar também, ó, isso aqui é o que cai no vestibular. Se tiver uma questão falando de velocidade, você vai simplesmente usar essa fórmula, tá? Quando fala-se em contração do tempo, né, ou dilatação do tempo, depende do sentido que você vai, nós usamos a mesma fórmula. Você vai usar o ΔT0 dividido pela raiz quadrada de 1 menos V sobre C ao quadrado. Tá certo? Isso vale para o tempo e vale para o deslocamento, ΔX. Tá? Existe uma alteração, segundo Einstein, da contração e dilatação do tempo. Essa movimentação do tempo e do espaço, que também você pode colocar como ΔX0 sobre raiz quadrada e a mesma coisa, 1 menos V sobre C, tudo ao quadrado, tá? Então, isso daqui não é difícil de fazer. Por exemplo, se você tem aqui essa conta aqui, você tem lá, velocidade do corpo, sei lá, vamos pôr 100 vamos melhorar esse número. Aqui o denominador, a velocidade da luz, só para ficar mais fácil para você. A velocidade da luz, não é? 3 vezes 10 à oitava metros por segundo. Esse não é o C? Esse é o C. O V, eu ponho lá, vai, 1,5. A velocidade, 1,5 vezes 10 à oitava metros por segundo, tá? Então, tá lá, velocidade do corpo, 1,5 vezes 10 à oitava, da partícula. O que acontece nesse caso? Essa conta aqui vai dar meio, não vai dar meio? Então, cancela aqui o 10 à oitava, 1 menos meio fica a raiz quadrada de meio, tá? Aí você vai dividir a massa de repouso por meio e vai achar a massa do corpo aumentada, tá? Segundo Einstein, é a massa que aumenta, ok? A mesma conta você faz para o tempo, tá? E aqui é a dilatação do tempo, é o que ocorre, né? Você tem uma dilatação do tempo e aqui a dilatação do espaço. Muito bem. Agora vamos parar para pensar um pouquinho. Alguns físicos viram o seguinte, e isso começou também desde 1916, por aí, tá? Com um físico chamado Charles Brush, que é do efeito ilha, já vou falar um pouquinho do efeito ilha. O que acontece atualmente? Então eu estou falando do Charles Brush, daqui a pouco eu volto para explicar, para ligar as coisas que eu estou falando. Se você pegar um elétron, né, lá na Unicamp eles fizeram essa experiência, tem lá o elétron girando na velocidade da luz. Tá certo? Então o que aconteceu? No acelerador de partículas você tem um campo magnético e campo elétrico fazendo aquela partícula acelerar, certo? A velocidade de propagação do campo eletromagnético é a mesma velocidade da luz, certo? Então o que aconteceu? Aquele elétron começou a acelerar, 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 acelerar. Chega uma hora que ele atinge a mesma velocidade de propagação do campo eletromagnético. O que vai acontecer? Ele para de acelerar. O que é parar de acelerar? Aceleração zero. A velocidade não passa mais, ela continua com a mesma velocidade. E por incrível que pareça, a massa do elétron continua a mesma. Não teve aumento da massa do elétron. Então, alguns físicos estão questionando o seguinte: vamos voltar para a mecânica clássica. Claro, isso não impede de você não aplicar essa fórmula no vestibular, é claro. Não estou falando que não é para você usar isso mais. Estou falando que alguns físicos já estão em uma boa parte, no mundo, em torno de 100, já concordam com essa ideia. Se você pegar a mecânica de Newton, que é força, é massa vezes aceleração, eles falam o seguinte, olha que interessante. Se você pegar a massa e passar dividindo, você vai ter isso aqui, ó, força sobre massa, não é assim? O que o Einstein diz? O Einstein diz o seguinte, que essa aceleração tende a zero porque a massa tende ao infinito. E alguns físicos falam que não é isso. Que a aceleração tende a zero porque a força tende a zero e a massa continua a mesma, entendeu?
Então, segundo esses caras, essa fórmula estaria totalmente furada. Mas, claro, quem somos nós aqui agora, eu, para falar? Estou só passando para vocês o que está sendo discutido no mundo. Então, não é a massa que tende ao infinito. Se eu calcular aqui essa velocidade tendendo ao c, esse denominador tende a zero, essa massa tende ao infinito. Aí explicaria por que a aceleração é zero, por que o elétron para de acelerar. Só que não é que está acontecendo. Você vai ver que a massa do elétron continua a mesma. Então é a força que vai diminuindo e não a massa que tende ao infinito. Entende? Falando para você aprender a pensar, né? Que nosso objetivo maior aqui também é ensinar você a pensar um pouquinho. Tá bom? Esse é um aspecto. Agora eu vou falar um pouquinho do efeito ilha que explica a gravitação. Que não é... Então, segundo alguns físicos... Alguns não, né? Em torno é uma grande quantidade. Eles falam que não existe essa coisa do espaço curvo, tá? A gravitação não é a deformação do espaço que causou a gravitação, tá? Mas eu vou te explicar com relação ao Charles Brush o que ele fala com relação à gravitação. É só uma pincelada para a gente encerrar o curso de física, tá bom? Então eu vou apagar aqui e vou falar para vocês do efeito ilha, como é que funciona esse efeito ilha de uma maneira simples. Turma, só para terminar então o curso de física com chave de ouro, vamos falar um pouquinho do efeito ilha. O que é o efeito ilha? O efeito ilha é o seguinte, imagina aqui uma ilha, né? E essa ilha, ela é bombardeada, as ondas ficam chegando até a ilha, não é assim? Não são as ondinhas que vão chegando na ilha? Não é assim que funciona? Então aqui vamos pôr um coqueiro, tal. Então nessa ilha você tem as ondinhas chegando na ilha. No universo funciona muito parecido, ou semelhante. Que é assim, ó. Você tem ondas incidindo. Imagina aqui um sistema, planeta Terra e Lua, tá? Aqui a Lua e aqui o planeta Terra. Não existem ondas chegando em todas as direções? Então o que está acontecendo? Ó? Acontece o seguinte aqui. Quer ver? Deixa eu tirar um pouquinho mais de tinta aqui. Acontece que uma boa parte, ó, então as ondas chegando em todas as direções. Vamos colocar aqui, vamos colocar ondas aqui, vamos colocar ondas aqui, vamos colocar ondas nessa direção, tá? Vamos pegando aqui o eixo da Terra, na horizontal e na direção do eixo na horizontal não, na direção perpendicular ao eixo da Terra e na direção paralela ao eixo da Terra. Boa parte dessas ondas foram absorvidas pelo planeta. E segundo o efeito ilha, as ondas exercem pressões nos corpos. Então vamos supor que aqui você tem uma boa parte de ondas absorvidas. Aqui as ondas estão chegando lá do espaço, lá do infinito. Ó. Repare aqui que nós temos uma resultante para baixo. Se você analisar desse lado, você tem ondas chegando nas duas direções, né? E aqui há um equilíbrio nessa direção. Mas nessa direção nós temos uma resultante para baixo, que é o peso do corpo. Tá certo? Então, só para terminar, uma pincelada aí, tem na internet, tem vários comentários sobre o efeito ilha, é só você digitar, você vai encontrar. Aqui eu não estou falando grandes detalhes, né? Mas só para você ter uma noção, então o que acontece? O peso do corpo, né, a gravitação, não é causada, segundo esse conceito, pela deformação do espaço, tá? E sim pela incidência de ondas no nosso universo. Muito obrigado, espero que você tenha aproveitado o curso com bastante dedicação e agradecemos a sua participação. O que é? Putz, o Tião tá aqui me enchendo o saco, porque, né, a gente quer agradecer a sua presença e, assim, mais uma vez, muito obrigado pela audiência e sucesso para vocês.